Deixa eu começar então orando, gente, consagrando esse tempo a Deus, e vamos para a nossa aula de número 3. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado nas nossas vidas. Nós queremos te agradecer por esse domingo, pela alegria que nós temos de nos reencontrar aqui, ainda que virtualmente, e podermos olhar a tua palavra, retirar aquilo que tem de precioso, de ensino, de transformador para a nossa vida. Queremos consagrar essa próxima hora, pedindo que o Senhor esteja nos dando um coração pronto a ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco, usa a tua palavra, ministra ao nosso coração, para que nós possamos alinhar nossa vida mais contigo. Isso é o que pedimos, é o que oramos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem-vindos todos. Não deu para ver todo mundo que entrou, mas eu sei que vocês estão se localizando aí. Nós estamos estudando, então, alguns dos encontros e dos diálogos de Jesus no Evangelho de João. Eu terminei semana passada um curso sobre o Evangelho de João aqui na chamada, que obviamente foi a base dessas minhas aulas também. E foi muito gostoso. Foram 12 aulas de 2 horas cada aula. Nós pudemos então nos aprofundar muito mais. Aqui nós estamos pegando apenas alguns momentos desses encontros de Jesus e falando rapidamente. Hoje eu gostaria de olhar, não é bem um encontro, mas é um evento que me pareceu muito importante no nosso estudo aqui. E nós vamos olhar basicamente o que acontece nos capítulos 7 e 8 de João, quando João descreve a presença de Jesus em Jerusalém na chamada Festa das Cabanas. E para que a gente possa entender o significado das várias coisas que vão ocorrer, nós precisamos entender o que é essa, que festa é essa, como é que funciona essa Festa das Cabanas, que obviamente para a maioria de nós isso é uma coisa que nós já ouvimos falar, talvez tenhamos uma noção do que é, mas ainda é algo muito vago, né? Festa das Cabanas, ela começa no dia 15 do mês Tishri, o que não adianta nada para a maioria de nós, para mim também não. Então eu fui olhar no calendário, esse ano, em 2020, cai no dia 2 de outubro, tá? Para vocês se prepararem, então, para a Festa das Cabanas, no dia 2 de outubro. Ela é a 7ª festa e a última festa no calendário judaico, a última no ano, né? no ciclo do ano inteiro, e ela combina com a festa da colheita. A maioria dos cereais eram colhidos nessa época, então você trazia os cereais e você tinha uma festa muito grande, talvez não era mais importante, mas certamente era a festa mais ruidosa, mais barulhenta, que mais tumultuava o dia a dia do povo. Ela acontecia 5 dias depois do Yom Kippur, que é o dia do perdão, e 6 meses antes da Páscoa judaica, que é então o início do próximo ano, o ano de festas, né? E basicamente na Festa das Cabanas, os judeus eram ordenados por Deus, como nós vamos ver, a construir o tipo de uma cabana e morar nessa cabana por uma semana, como uma lembrança do tempo do exílio e de que por 40 anos eles andaram no deserto. Eu estive olhando e peguei algumas fotos de Israel, principalmente, onde judeus ortodoxos ainda celebram essa festa. Então você deve ter aí, se está no celular vai ser muito pequeno, mas isso aqui é uma foto de um bairro de judeus ortodoxos em Jerusalém, onde eles constroem essas cabanas na rua, às vezes nas sacadas, nos lugares assim, e celebram e passam esse tempo, então, uma semana. Provavelmente eles vão para casa para dormir, mas os mais tradicionais mesmo, os judeus mais radicais, vão e dormem nessas cabanas. E uma das características é que a cabana, o teto da cabana, não pode ser totalmente vedado. Você tem que poder ver estrelas. Você fala, e se chove? Israel, chuva nunca é muito problema, porque chove tão pouco que não é
não é uma preocupação. Nessa época do ano, raramente chove, né? Aí, olhando um pouco mais, eu fui ver que, como sempre acontece, isso aqui é um bairro de judeus ortodoxos, que, em geral, são gente muito simples, né? No entanto, conforme o judeu ortodoxo vai crescendo nas suas finanças, eu tirei essa foto aqui, também de Jerusalém, e você vê que eles já adaptaram. Isso aqui é um prédio um pouquinho mais bonitinho, um nível um pouquinho melhor. Então, eles construíram as suas cabanas nas sacadas. Então, você tem aqui o prédio, eles constroem essas cabanas durante essa festa, passa um tempo lá. E eu não pude não resistir. Eu tirei mais uma foto ainda, achei mais uma foto ainda, de um condomínio meio mais chique em Jerusalém, que eles simplificaram. Foram lá e colocaram tipo de um quiosque no pátio, e aí eles celebram, vão lá para uma refeição e deixa assim que tá bom. O que é curioso é que há todo um ritual, e ainda hoje você vê os mais radicais cumprindo literalmente, e conforme o pessoal vai se tornando menos radical, eles vão simbolizando essa festa das cabanas. Bom, chega de fotos. A origem dela, se você está com a sua Bíblia aí comigo, que espero que você esteja, abre em Levíticos, capítulo 23. Levíticos 23, versos 40 e 43. Na verdade, eu vou ler. Eu vou ler a partir do 40, tá, gente? Diz assim: no primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, era uma festa que tinha um aspecto profundamente didático, como todas as festas de Israel tinham, e o foco é que nessa bagunça, né, dos pais montando tenda e morando fora de casa, as crianças deviam achar divertidíssimo isso, nessa aventura de morar fora, as crianças, mas pai, por quê? Olha, porque Deus, com mão poderosa, nos tirou do Egito, nos conduziu no deserto, e nós passamos tanto tempo e pudemos confiar em Deus. Então, era um tempo de ensino muito profundo. Agora, repara só que o verso 40 fala de alegria. Muitas nações, muitas culturas têm essa festa da colheita como uma festa muito alegre, porque é a festa onde você agradece a provisão de Deus. Então, o fato de que existe uma colheita farta, que não haverá fome naquele ano e tudo isso. Então, havia assim, uma grande ênfase na alegria e na memória, relembrando o tempo no deserto e tudo aquilo. Com o tempo, outras tradições foram incorporadas, que não estão descritas no Antigo Testamento, a não ser referências, mas que se tornaram assim, na época de Jesus, elas já tinham quase o mesmo valor das próprias tendas. Então, durante a festa das cabanas, que era uma semana inteira, começava num sábado, na sexta-noite, né? Aí completava no sábado seguinte, esse era o primeiro dia. Depois seguia até o sábado seguinte à noite. Então, eram 8 dias ao todo. E havia algumas coisas muito, muito interessantes, elas são importantes para nós compreendermos o que acontece no Evangelho de João. O primeiro deles era um derramar da água. Uma das referências usadas aí é Isaías, capítulo 12. Isaías 12, 3. Diz assim: com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. O sentido básico desse derramar de água era purificação, que acontecia que todo dia de manhã, começando no primeiro sábado até a sexta-feira, o último sábado não tinha. Então, por 7 dias, logo cedo, um sacerdote saía do templo com um jarro de ouro, ia até a fonte de Siloé, enchia o seu jarro, voltava
e derramava ao lado do altar, simbolicamente lavando ali toda aquela região do altar. O sentido por trás era purificação. Nós agradecemos a Deus, nós louvamos a Deus e queremos demonstrar a pureza que nós queremos, com a qual queremos nos apresentar diante de Deus. Havia também um sentido muito forte, e eu já falei isso da última vez, para o judeu, a ideia da água ela é fundamental, porque aquela região é extremamente árida. Como eu comentei, quando você viaja lá, o guia vai falando, aqui é o rio tal, você olha um leito seco. Aí você anda um pouquinho mais, aqui é o rio tal, outro leito seco. Aí por volta do terceiro leito seco, você fala, peraí, mas cadê o rio? É que para eles, o lugar onde passa a água quando chove, não é só isso, mas assim, é considerado o rio. Para eles, o Rio Jordão é um enorme, diríamos como gaúchos, um baita de um rio. Para nós é um riozinho. Né? Se você conhece alguns dos rios do norte do país, ou mesmo aqui do centro-oeste, o Jordão é um fio d'água quase. Mas por quê? Porque a região é extremamente árida. Então essa cerimônia de vir e derramar água no chão, ela tinha um aspecto até de um sacrifício, de uma confiança na provisão de Deus. Além disso, além do derramar da água, que era uma tradição que não era cumprida, não era determinada pelo Antigo Testamento, havia uma outra coisa que eles iluminavam os pátios do templo. Isso está na Mishnah. Mishnah é um comentário sobre o Antigo Testamento, sobre várias das festas, dando detalhes de como você pode celebrar essa festa. Então, uma delas é que você iluminava o pátio de Jerusalém, do Templo de Jerusalém. Os comentários que existem na Mishnah diz que tem duas expressões muito interessantes. A primeira delas é que toda Jerusalém era iluminada pelas luzes no pátio do templo. Você tem que lembrar que naquela época, quando anoitecia, era um breu completo, você tinha lamparinas, lâmpadazinhas em cada casa, mas não tinha nenhuma iluminação de rua, não tinha nada disso. Então, num lugar totalmente escuro, de repente você tinha o templo, que fica no topo, né, na colina mais alta, iluminado, e pelo jeito, alguns dizem que ficava clara como o dia. Várias bacias de bronze eram acesas com óleo e ficavam queimando durante toda uma semana. E a Mishnah, esse comentário judaico, ele faz dois paralelos. Primeiro, essa iluminação lembra o pilar de fogo que guiava o povo no deserto. Então o povo ficava nas cabanas para lembrar, nós moramos em cabanas. Mas nós olhamos para o templo e ali existe fogo, ali existe a iluminação. E lembrava também o que era chamado da glória Shekinah, que era a própria presença de Deus no templo. Lendo na minha leitura anual, agora eu estou olhando a consagração do templo por Salomão, e quando o templo, que não é esse templo, tá? Esse templo que Jesus está, já é o templo de Herodes, é o outro templo. Mas quando Salomão inaugura o primeiro templo, a presença de Deus, a glória de Deus é tão poderosa que os sacerdotes têm que sair do templo, eles não conseguem ficar ali no templo. Não estou nem falando da parte mais santa, não. Mesmo aquela parte onde normalmente os sacerdotes ficariam, eles têm que sair. Então, de novo, eu quero que vocês tenham uma imagem aqui do que estava acontecendo. É uma festa gigante, extrema alegria. Um dos comentários que eu ia mencionar é isso. Havia um rabino que dizia que se você não esteve na festa das cabanas em Jerusalém, você não sabe o que é alegria. Então o povo dançava nas ruas e havia abundância de comida, eles dormiam nas cabanas. Era uma semana inteira de festas e celebração da bondade de Deus e muito voltado para tudo isso que Deus apresentava. Bom, esse é o contexto da festa das cabanas, que começa no início ali do capítulo 7. A princípio, Jesus não estava subindo para a Judéia, porque na Judéia queriam matá-lo. Nós já vimos já nas outras passagens que ele fugia, não é fugia, ele evitava a Judéia por causa disso. E finalmente ele subiu, o capítulo 7 quase inteiro começa ali no verso 14, quando Jesus chega na festa, e nesse pátio do templo, durante o dia,
vários rabinos sentavam em vários lugares e pessoas cercavam esses rabinos para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus sobe e começa a ensinar. E, obviamente, quando Jesus começa a ensinar, ele gera todo um transtorno e os líderes judeus ficam revoltados e ficam discutindo com ele. Versos de 25 até 36 mostram várias discussões sobre isso. Eu quero que você comece a olhar comigo em João 7:37, porque aqui é quando Jesus vai fazer algumas declarações que eu acho que são fundamentais para nós compreendermos quem Jesus afirma ser. Então nós lemos assim, no João 7:37. No último e mais importante dia da festa, deixa eu só lembrá-los, esse é o último sábado, é o mais importante porque é o encerramento da festa. Eles fizeram as lavagens do altar todos os dias, nesse último dia não fazem. Então, nesse último dia, encerramento da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Vamos passo a passo. No dia mais importante, é o dia em que eles encerraram a purificação com água, Jesus fala: se você tem sede, referindo-se àquilo tudo, eu tenho água para lhe dar. E quem vier beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele representa isso, ele indica, como João nos mostra, que ele está falando sobre o Espírito Santo. O sentido que ele dá é que eu sou a água que purifica. Eu é que posso trazer transformação e, obviamente, aí a promessa do Espírito Santo. Então, Jesus utiliza aquele ambiente de festa, aquela aglomeração de pessoas, e ali ele declara o que ele vai fazer, quem ele é e o que ele vai fazer. A reação não podia ser diferente. Verso 40. Ouvindo suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram: como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então eles ficam discutindo se Jesus é o profeta ou é Messias. Provavelmente porque muitos que estavam ali conheciam a profecia sobre o profeta que viria, um profeta como Moisés. E outros falam do Cristo. Então o povo estava extremamente confuso. Alguns entendendo, esse homem é especial, ele traz um ensino que tem uma autoridade especial. Jesus não fez nenhum milagre neste momento. Ele unicamente se levantou e ensinou. Mas ele ensinava como quem tem autoridade. E aqui, fazendo um pequeno paralelo, é engraçado, na Paula e eu estávamos conversando esses dias sobre como não só o que eu digo, mas como eu digo, tem um profundo impacto na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Então, Jesus aqui, o que ele está falando, se conecta diretamente com a festa. Ele está usando os eventos do momento para falar: gente, estão vendo essa água que foi derramada? Pois é, eu posso dar uma água para vocês, e aí não só será derramada aqui, mas do seu interior vão correr rios de água viva. Mas ele não é o discurso dele que traz maior impacto, mas é a autoridade que ele tem. Por isso as pessoas ouvem o seu discurso, por isso elas ficam falando: mas este é o Messias, ele deve ter autoridade. E, obviamente, os líderes judeus querem prendê-lo. Nós temos aqui no final do capítulo 7 mais uma referência interessante a Nicodemos, e eu quero olhar isso com vocês. Vocês lembram que na primeira aula nós vimos a conversa de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos, sendo um mestre de Israel, estava assim muito próximo de tomar uma decisão.
Ao mesmo tempo, ele ainda não tinha tido coragem. Parece que a coisa ainda não estava tão clara para a mente, para o coração dele. A partir do verso 45 aqui do capítulo 7. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles tinham ordens para trazer Jesus preso. Verso 46. Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Repara, o como, a autoridade que Jesus falava. E essa, gente, não é uma autoridade de impostação de voz, é uma autoridade de vida, é uma autoridade espiritual. As pessoas ouviam Jesus falar e percebiam a palavra de Deus naquilo que Jesus falava. Gente, isso é fundamental. À medida que nós ouvimos mestres e ouvimos pessoas, hoje em dia, se você entrar na internet, você pode ouvir qualquer mestre, cristão, não cristão, anticristão, como você quiser. E alguns deles são impressionantes na sua sabedoria, na sua eloquência, no seu modo de falar. Mas Jesus tinha uma autoridade. Os guardas tinham ordem de prendê-lo e não o prenderam porque ninguém jamais falou como este homem fala. Não é que Jesus fugiu, o que os discípulos impediram, era a autoridade da palavra de Jesus. Verso 47, essa reação dos líderes para com os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Isso expressa bem o coração do fariseu. Essa ralé que não conhece a lei. Nós conhecemos a lei, nós somos santos. A ralé que não conhece é maldita. O que certamente a lei já proibiria de dizer isso, mas não é esse o ponto. Verso 50, aqui é que surge essa reação tímida de Nicodemos. Essa discussão aconteceu entre as autoridades, entre membros do Sinédrio. Não era certamente uma reunião oficial do Sinédrio, porque em dia de festa o Sinédrio não se encontrava, mas líderes judeus, no dia de festa, viram que Jesus fez a declaração, se reuniram, mandaram prendê-lo, não prenderam aquilo tudo. E aí Nicodemos, verso 50. Nicodemos, um deles, ou seja, um dos líderes dos judeus, que antes tinha procurado Jesus, perguntou: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Ele faz uma defesa de Jesus, mas é uma defesa muito sutil. Ele não fala, não, peraí, ele pode ser o Messias. Absolutamente. Ele só põe em questão esse erro jurídico, processual, que os judeus estavam. Eles queriam prendê-lo, mas Nicodemos os lembra que não, nós primeiro temos que ouvi-lo. A reação deles é, eles responderam, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para sua casa. O plano de prender Jesus não funcionou. Eles têm essa discussão, Nicodemos lança a sua pergunta, mas parece que teve pouco impacto, pouca aceitação, mas ainda assim eles não conseguem prender Jesus. E foram cada um para sua casa para encerrar a celebração do sábado, cada um na sua casa. Nós entramos então numa outra passagem muito conhecida, eu quero passar por ela, não vou gastar tanto tempo nela, porque ela, como disse, é bastante conhecida. Capítulo 8, nós lemos assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e provavelmente passou ali a noite no jardim. Ao amanhecer, agora já é o amanhecer do domingo, terminou a festa, tá? Ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Ou seja, acabou a festa, foi no sábado, agora já é domingo, ele chega, senta-se ali e começa a ensinar. Verso 3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. O senhor, que diz? Eles estavam usando essas perguntas como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Primeira característica da armadilha é porque a própria citação que os fariseus fazem já é distorcida. Ele diz, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e homens também. Mas eles pegaram só a mulher
e queriam apedrejar só a mulher. E se ela foi surpreendida em adultério, tinha um homem na história. Cadê o homem? Esse aí não aparece. Mas, de qualquer maneira, a pergunta que eles fazem é bem aquela pergunta que não tem como escapar. Por quê? Moisés manda apedrejar. Mas muita gente podia falar, por que vocês não apedrejam? Porque a lei romana proibia os judeus de exercerem a pena de morte. Judeus não podiam matar sem autorização dos romanos. Então, por um lado, Moisés diz apedreja. Os fariseus não apedrejaram. Eles queriam que Jesus assumisse a responsabilidade. Por outro lado, se Jesus fala, tem razão, apedreja, eles podiam correr para os romanos e falar, Jesus está dando ordem de executar a pessoa. Eles iriam apedrejar rapidamente e colocar a culpa em Jesus. Se Jesus diz, não apedreja, então Jesus, você é favorável aos romanos? Porque, olha, Moisés manda apedrejar e você não quer apedrejar. É o tipo da situação que pensaram eles, não tem como escapar. E esse aspecto traz à tona uma coisa muito importante, que é o seguinte, nós precisamos tomar, eu na minha vida pessoalmente erro muito nesse sentido, nós precisamos tomar cuidado para não assumir responsabilidade por coisas que não são nossas. Então, volta e meia, tem situações que eu me posiciono ou que eu dou uma resposta e acabo assumindo responsabilidade. E, gente, vamos falar a verdade, o ser humano adora delegar responsabilidade. Eles às vezes vêm e perguntam, Daniel, é pecado isso? Porque se o Daniel disser que não é, ou se o pastor, ou se o líder, ou se o presbítero, ou seja lá quem for, disser que não é pecado, beleza, estou de boa. Eu vou fazer. Aí se alguém me perguntar, eu falo, mas ele disse que não é pecado. Não, mas foi ele que me mandou. Não, mas foi meu chefe que permitiu. Não, eu tô fazendo isso aqui, mas eu estou apenas cumprindo ordens. Aliás, gente, essa história de delegar responsabilidade é uma das desculpas mais esfarrapadas que existe. Adão já usou isso para Eva. Quando Deus pergunta, você comeu da fruta? Não, mas foi a Eva que mandou. A Eva foi a serpente. A serpente não tinha para quem culpar, mas o fato é, os judeus basicamente querem delegar, querem botar Jesus na fogueira aqui. Vamos seguir aqui. Verso 6 diz, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. A lei mosaica dizia que você só pode condenar alguém se houver testemunhas. Obviamente, o homem não estava presente. Então, o que Jesus estava falando é o seguinte, tá bom, se algum de vocês não é culpado do mesmo pecado, ou de algum pecado, se vocês não têm pecado, é só falar, olha, eu sou testemunha, eu estou puro diante de Deus e essa mulher pecou. Verso 9, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Na verdade, Jesus está inaugurando um novo sistema. E o sistema que Jesus está inaugurando é o sistema do perdão. Porque a lei teria condenado essa mulher. Essa mulher, pela lei, durante todo o Antigo Testamento, teria sido apedrejada, de acordo com a lei de Deus. Porque essa é a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. E aqui, Jesus está inaugurando uma era da graça. Então, ele fala, eu tenho uma outra proposta para você. Eu não te condeno, mas mais do que isso, vá e abandone a sua vida de pecado. Então, nós temos entre a primeira parte da participação de Jesus na festa e a segunda parte, que é o que nós vamos ver logo a seguir, nós temos uma participação de Jesus nessa condenação da mulher, que na verdade era falsa, era preconceituosa e
distorcia a própria lei de Israel. Mas Jesus, e João registra isso por esse propósito, não é só que Jesus fugiu da armadilha, mas Jesus queria apresentar uma nova proposta de vida. Nós não sabemos o que acontece com essa mulher, mas eu acredito, eu quero crer que é só eu que acho, não existe uma evidência que essa mulher se converteu. Mas a partir daqui, Jesus entra numa dos seus diálogos, talvez mais profundos, e é aqui que eu gostaria de gastar o restante do nosso tempo juntos. Verso 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É muito impactante isso por duas razões. Primeiro, pelo contexto, lembra? Durante aqueles dias, eles iluminavam o pátio do templo e ficava mais claro do que o dia, toda Jerusalém era iluminada. O contexto de luz sempre foi uma coisa muito clara, luz e trevas em todo o Antigo Testamento. A presença de Deus é luz, a ausência de Deus é trevas. Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Ele se declara como sendo a luz do mundo. E se você puder, dá um pulo comigo ali até o primeiro capítulo de João, João 1, versos 7 e 9, nós lemos assim, deixa eu ler a partir do 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. João não é a luz, ele é testemunha da luz. A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E aqui Jesus, então, afirma ser a luz do mundo. Provavelmente, quando João estava escrevendo o primeiro capítulo, ele estava se referindo a essa afirmação de Jesus, como Jesus é a verdadeira luz do mundo. E o que é curioso aqui, nesse diálogo, e a partir de agora, é que nós vamos ver como Jesus torna claro quem ele é e como os judeus, passo a passo, vão resistindo ao ensino dele. O que é importante para nós aqui? Uma das coisas mais importantes é o fato de que não basta só ouvir, existe um ato de crer. Essa crença, essa entrega, essa submissão à verdade, ela é fundamental à medida que nós desenvolvemos uma comunhão, uma caminhada com Deus. Porque os judeus ouvem, os judeus veem os sinais. Na próxima aula nós vamos ver um sinal muito claro que os judeus viram, e eles até reconhecem que é um sinal e que é de Deus, mas eles não creem. Então é impressionante como pessoas conseguem resistir à revelação de Deus. Temos algumas implicações importantes disso, teologicamente falando, mas o que eu quero destacar é isso. As palavras de Jesus são muito claras. Não falta entendimento aos judeus para compreenderem o que ele está dizendo. Então ele começa a discutir, os judeus começam a discutir com ele, e finalmente ele fala, eu venho da parte do Pai, eu dou testemunho por causa do Pai. Verso 19, os judeus perguntam, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim, nem ao meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, pois sua hora ainda não havia chegado. Quer dizer, ele está cercando, ele está falando do que está acontecendo, de quem ele está declarando que ele é o Filho de Deus, ainda assim eles não o prendem. Versos 23 e 24. Mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo, eu não sou desse mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Gente, essa expressão eu sou, como já falei da outra vez, todo judeu sabia do que se tratava. Essa é a palavra, é o nome de Deus, que Deus mesmo dá para Moisés lá naquele arbusto que queima e não se consome, na sarça ardente.
Quando Moisés pergunta, mas que nome eu vou dar? Digam que eu sou, te enviou. Então, quando Jesus diz aqui, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus está declarando de uma maneira evidente, eu sou Deus. E se vocês não reconhecerem que eu sou Deus, se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês morrerão em seus pecados. Verso 27 e 28. Eles perguntam de novo no 25, mas quem é você? Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo. Jesus continua falando, gente, eu tenho dito quem que eu sou. Vocês não estão crendo. Versos 27 em diante. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. A ideia de levantar era evidente para os judeus também, que era a ideia que ele seria pregado numa cruz. Talvez eles não estivessem pensando na cruz, mas a cruz era como eram castigados os criminosos no sistema romano. Se você fosse cidadão romano, você não seria crucificado. A grande maioria dos moradores do império não eram cidadãos. Então, Jesus fala, quando eu for levantado, vocês saberão que eu sou. De novo, ele está usando a mesma expressão que os judeus entendiam. Mas tanto isso é verdade que olha só o que diz o versos 29 e 30. Aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Então, o discurso de Jesus, o diálogo de Jesus com eles, foi suficiente para que muitos crescem nele. Provavelmente eram pessoas que já tinham ouvido falar dos sinais, talvez já tivessem presenciado os sinais de Jesus, mas eles se convertem, eles aceitam que ele realmente é o Filho de Deus, que ele é Deus. Gente, isso é um grande passo, né? Eles aceitam pelas palavras de Jesus. Agora, aqui nós temos uma outra coisa muito interessante, que é o fato de que eles creram, mas ainda assim eles precisam compreender melhor do que se trata. Não quer dizer que eles precisam crer mais, mas esse primeiro crer que eles tiveram, para muitos, não é o suficiente para a salvação. E Jesus já falou isso de várias vezes, né? E quando nós olhamos também, a Bíblia fala disso em Tiago, quando ela afirma: vocês creem que Deus é um só? Muito bem, os demônios também creem. Então, no português, nós podemos usar a palavra eu acredito e eu creio. E para nós isso tem o sentido. Acreditar é eu confirmo que esse fato é verdadeiro. Tá bom, pode ser. Se você me diz isso, eu acredito. Eu creio significa que eu ponho a minha confiança nesse fato. E essa distinção, ela é fundamental aqui no Evangelho de João, porque a seguir ele vai falar àqueles que tinham crido nele. Verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. A partir daqui ele começa toda uma discussão com os judeus que, conforme diz a Bíblia, já haviam crido nele. Mas você vai verificar que esse crer é mais um acreditar do que um crer. Eles concordavam com uma série de fatos que Jesus afirmava, mas eles não colocavam a vida deles na linha por esses fatos. Eles afirmavam a verdade, isso que você está dizendo. Tá, então você confia em mim para a sua salvação? Não. Eu confio nas minhas obras, eu confio no sistema judaico, eu confio. E aqui, de novo, eu vejo um alerta muito grande para nós cristãos. Porque eu tenho certeza, gente, de qualquer um que frequente nossa igreja, se você fala, você crê que Deus é um só? Creio. Você crê que Jesus é Deus? Creio. Você já crê que Jesus morreu por ti? Sim. Você coloca toda a sua confiança em Deus? Opa! Nós vivemos agora numa época de muita inquietação, de muita ansiedade, de muita... Por causa da pandemia, em primeiro lugar, mas é mais do que isso.
Nós vivemos numa época de muito ódio. Eu tenho comentado em casa como está difícil você acompanhar as redes sociais de irmãos em Cristo, onde os ataques têm se tornado, por razões políticas, cada vez mais violentos. E pessoas defendem posições políticas com uma ênfase, com uma paixão, que para mim só se poderia defender a palavra de Deus. Quer dizer, alguém garante que esse governante é de Deus, ou alguém garante que ele é do diabo, ou que ele é terrível. E a paixão com que se defendem essas posições são típicas de um fanatismo religioso quase. Então é interessante porque a pergunta é, mas então a sua confiança está nesse governante, ou naquele, ou no afastamento desse, ou no afastamento daquele. Então, o que eu vejo de chamado, de desafio para nós nessa palavra é: onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? Em quem você confia? Quem é o teu Salvador? E esse, para mim, é o diferencial. Os judeus creram nas palavras de Jesus, mas como nós vamos ver aqui, alguns não aceitaram como seu Salvador. Tipo, não, Jesus salva, mas eu não sei se eu estou pronto para isso. Então, de novo, a partir do verso 31, ele falou aos que haviam crido nele. Então, esses eram aqueles que haviam concordado com as afirmações que Jesus havia feito. Jesus diz para eles: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Verdade liberta. Toda verdade liberta. Liberta de alguma coisa. Se eu vou no médico e o médico diz que eu estou com sobrepeso, deixa eu colocar isso no condicional. Se eu fosse e o médico dissesse, mas eu não vou porque ele vai dizer, mas se eu fosse e o médico dissesse que eu estava com sobrepeso, essa verdade me liberta, ou pode me libertar. Eu posso ignorar a verdade. Não, esse médico é exagerado, pronto. Mas toda verdade liberta. Se eu sou confrontado e alguém diz, Daniel, você tem um jeito muito duro de falar, posso gostar ou não gostar, mas essa verdade pode me libertar. Se eu sou confrontado quanto a algum erro, quanto a alguma coisa, toda verdade liberta. Por isso é que nós somos chamados a falar a verdade em amor. Obviamente, quando Jesus fala disso, ele fala para os judeus que vocês serão libertos. Muitos dos judeus que haviam crido nele, lembra disso, dizem assim, não, mas nós não somos escravos, o que você está falando? Né? E o diálogo vai se intensificando e Jesus fala, mas vocês querem me matar? Nós não queremos te matar. Quem quer te matar? Obviamente havia um plano para matar Jesus. E finalmente o diálogo vai seguindo e eles falam, não, mas o nosso pai é Deus. E Jesus diz, não, o pai de vocês não é Deus. Verso 44, a gente lê assim, deixa eu ler o 42, 43 e 44. Disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Uma das características de alguém que não tem uma fé que confia é que ele é incapaz de ouvir a palavra de Deus. Não é que ele não entende. E eu já me deparei com pessoas assim, você também deve ter se deparado, pessoa que está tão arraigada no seu pecado, que está resistindo a Deus, e você mostra o versículo da palavra de Deus para ele, e ele rejeita. Eu lembro de um homem que estava numa situação difícil lá, de divórcio, recasamento, e eu abri a Bíblia com ele, mostrei lá, olha, a Bíblia diz assim, que o homem não se separe da sua mulher. O que você me diz disso? E esse homem, que eu creio é crente, olhou para aquele texto e falou, Jesus não diria isso. Eu falei, cara, está na Bíblia. Ele falou, mas Jesus não diria isso. Então, nós construímos toda uma estratégia na nossa mente para resistir à palavra. Eu acho isso assim impressionante, a nossa capacidade de resistir à palavra. Por isso que Jesus diz que a verdade os liberta. Eu preciso e quero
desafiar vocês, enquanto desafio a mim mesmo, a que se submetam à palavra de Deus. Você não precisa gostar, você não precisa nem concordar muitas vezes, mas se submetam à palavra de Deus. Uma característica de alguém que crê em Deus é que ele se submete à palavra de Deus. E aquele que resiste à palavra de Deus, Jesus diz, não é filho de Deus. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. De novo, não quer dizer que você tem que conhecer, que você tem que tudo ou concordar com tudo, mas quer dizer que se a palavra afirma alguma coisa, é isso que eu creio. Olha só, o diálogo continua. No verso 44, Jesus diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quem mente fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Obviamente, isso aí foi um desafio terrível para os judeus. Os judeus não conseguiam aceitar isso e continuaram, então, brigando com Jesus. E à medida que continuou a conversa, Jesus fala ainda mais, fala que quem crê nele não verá a morte. Aí os judeus falam, mas Abraão já morreu, você acha que é melhor que Abraão? E aí chega uma hora que Jesus, comparando sobre isso, falando sobre isso, diz assim, aqui o verso 58 principalmente, mas deixa eu ler no 56, a partir do 56. Jesus argumenta com eles e fala, Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Quer dizer, eles estavam naquela discussão e falaram, nós somos filhos de Abraão. E Jesus fala, não, mas todo que crê em mim não verá a morte. Mas Abraão morreu. E ele diz, mas Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí eles estavam enfurecidos, né, porque não conseguiam aceitar a palavra de Deus. Aí no verso 58 respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. É muito curioso, porque é a terceira vez nesse diálogo que ele afirma, eu sou. Quer dizer, antes de Abraão nascer, eu já era Deus. E eu acho simbólico que a gente brinca, né? Só caiu a ficha quando ele se comparou com Abraão e disse, antes de Abraão nascer, eu já era Deus. Eu sempre fui Deus, eu sou Deus. A única reação possível para o judeu, que não podia aceitar isso, é o verso 59. Então eles apanharam em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Mesma postura que eles queriam que Jesus assumisse de apedrejar a mulher adúltera e que seria proibido pelos romanos, eles agora estavam prontos para fazer isso. Nós vamos te apedrejar porque você blasfemou contra Deus. Eu quero olhar mais um versículo com vocês que não está em João, mas em 1 Coríntios. Enquanto olhava aqui para João, eu ficava lembrando de 1 Coríntios e desse verso de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2, 14, onde nós lemos assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, eu quero encerrar, depois eu vou abrir aqui para a gente, talvez, se houver alguma pergunta, algum comentário. Acho que talvez o Beto tenha algumas instruções para nós, referentes à Assembleia logo mais. Mas eu quero que vocês olhem comigo e se imaginem comigo. Jesus está numa festa incrível. Ele faz duas afirmações totalmente dentro da festa. Uma delas, estão vendo essa água derramada? Pois eu tenho água que vai para suprir a sede de vocês, e de vocês vão correr rios de água viva. Ele fala de uma maneira totalmente contextualizada, e os judeus rejeitam. Depois, fazendo referência ao pátio do templo iluminado, ele diz, eu sou a luz do mundo.
E quem vier em mim não vai ter a luz da vida, não vai mais andar em trevas. E os judeus se revoltam também. Ele fala 3 vezes: eu sou, eu sou. E ainda assim os judeus, até aqueles que acreditaram nele, chegou na hora H, eles não creram nele, não confiaram nele. Então, quero dizer que, pelo que eu posso entender aqui, que mesmo aqueles que acreditam em Deus podem resistir a Deus, podem resistir à vontade de Deus. Eu olho na minha vida e eu quero te pedir para olhar na sua vida também. Quantas vezes a palavra de Deus nos instrui a fazer alguma coisa e nós resistimos? Recentemente, trabalhando com um casal, nós chegamos a um ponto, Ana Paula e eu, em que ficou muito evidente o que um dos dois tinha que fazer, e a pessoa falou assim: não, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. Isso ainda é uma expressão de fé. Ela fala: não, isso é o certo, esse é o caminho, Senhor, me dá forças para te obedecer. Isso, para mim, é uma expressão de alguém dependente, submisso e na expectativa de Deus. Para mim, o que fica muito difícil é quando alguém fala: não, isso não é a verdade. Não, eu não concordo. Não, eu vou resistir à palavra de Deus. Eu mesmo, quando preparava essa aula, fui de novo desafiado. Eu quero pedir que você ponha seu coração aqui pronto para ser desafiado por Deus, porque eu creio que a palavra de Deus está nos dizendo isso. Submeta-se à palavra de Deus. Conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Deixa eu sair aqui da nossa tela. Eu vou desligar esse meu... Não, vou deixar aqui, vai, tá bom. Quero orar. Primeiro, quero saber se nós temos alguma opinião, algum palpite, alguma observação que você queira dar. Acho que nós temos mais uns minutinhos, né, Beto? E depois eu quero orar. E aí passo a palavra para o Beto. Não sei se é o Beto ou o André Renato que vai nos dar instruções. Algum comentário, gente? Alguma observação? Alguma pergunta? Estamos todos em paz aqui? Bom, muito bem, então. Deixa eu concluir com uma oração, e aí nós passamos para o Beto. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é como uma espada de 2 gumes, Pai, que penetra, que confronta, que anima, que encoraja, que desafia, que repreende. Pai, eu quero colocar meu coração aqui para ser repreendido, exortado, edificado pela Tua palavra, e quero pedir que o mesmo aconteça com cada um dos meus irmãos aqui presentes nesse aplicativo. Que o Senhor mesmo possa tocar nosso coração e que cada um de nós possa te buscar com a pergunta: Senhor, existe alguma coisa que eu preciso me render a Ti? Existe alguma coisa, alguma verdade a qual eu estou resistindo e por isso não tenho experimentado plena liberdade? Pai, dependemos de Ti, nos viramos para Ti, esperamos em Ti, reconhecemos que Tu és a luz do mundo, a luz que revela toda a verdade, e rogamos, Pai, que primeiro em nossas vidas, mas também na vida daqueles ao nosso redor, que essa luz possa brilhar e trazer à tona toda a verdade do Teu amor, a verdade da Tua santidade, a verdade do pecado, a verdade da salvação, a verdade do julgamento e a verdade da libertação que há em Cristo Jesus. Uma vez mais, obrigado pela Tua palavra e utiliza esse dia para a Tua glória. É o que eu peço, é o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém.